Bom, nosso trabalho é sobre a fase de gerenciamento das aquisições do projeto, elaborado por mim, Paulo, e pelo Fábio Gomes da Silva. Bom, essa fase de aquisição do projeto, ela contempla o processo aí de aquisição, né, de compra de itens ou também de serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Vai ser uma fase aí responsável pela materialização do projeto, tirá-lo do papel. Então, é muito importante que se estabeleça princípios claros, que a fase seja bem estabelecida, o contrato seja bem estabelecido, para evitar algum tipo de comprometimento na hora de se realizar o projeto. Bom, existem alguns conceitos-chave a respeito dessa fase. De início, eu coloco aqui que é relacionado ao contrato, ele deve definir claramente as entregas e os resultados que são esperados pelo comprador, né? E a gente tem que levar em conta que tudo que não tiver no contrato, ele não pode ser legalmente exigido. Então, é muito importante que se estabeleça previamente tudo o que é necessário para a consecução do projeto, para evitar qualquer tipo de problema no futuro. Além disso, a equipe de gerenciamento do projeto que vai ser responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto. Então, ela vai ser responsável, inclusive, por fiscalizar para ter conhecimento a respeito do andamento, se o contrato está sendo seguido, né, para evitar qualquer tipo de problema. E eventuais revisões ou alterações no contrato também podem ocorrer para se adequar a eventuais mudanças, fatores externos que possam ocorrer. Bom, em relação a tendências e práticas emergentes, existem algumas tendências atualmente, né? Algumas mudanças relacionadas aí a essa fase. De início, eu coloco algumas do PMBOK, que seria relacionado ao gerenciamento de riscos mais avançados. Então, nessa fase, na hora da elaboração do contrato, o que se vê é que hoje em dia há uma facilidade maior em se prever os riscos desse contrato, para evitar que haja algum fator inesperado, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, é importante que esse projeto ele tenha essa logística relacionada aos riscos de forma mais acurada. Bom, em relação à logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, existem alguns itens que demoram muito para chegar, para serem entregues, né? Ou alguns serviços. Então, é importante ter uma logística para que esse tipo de item ou serviço seja pedido, solicitado antes da entrega padrão, né? Da solicitação padrão, para evitar que haja algum comprometimento no cronograma do projeto. Em relação à tecnologia e relações com as partes interessadas, o que se vê hoje é um uso cada vez maior de câmeras, né? Ele usa o termo webcam no local das obras, para fiscalizar mesmo as obras e evitar que qualquer tipo de contestação judicial ocorra, porque aquilo que é gravado não pode ser contestado, né? Em relação ao engajamento de teste, ele vai falar que é uma prática onde alguns compradores estabelecem um teste para potenciais vendedores entregarem algum tipo de serviço ou item relacionado ao projeto, para saber se esse vendedor ele tem a capacidade de entregar, né? Para que ele consiga adiante ser responsável por um escopo maior do projeto. Então, é uma fase aí de seleção, é uma prática de seleção do melhor vendedor, né? Bom, em relação ao tailoring, ele está relacionado a uma adequação, a uma adaptação, né, do projeto, e existem alguns tópicos relacionados a ele, que o PMBOK vai falar. Vai iniciar falando sobre a complexidade das aquisições. Ele vai perguntar: haverá alguma aquisição principal ou várias aquisições em diferentes ocasiões, com diferentes vendedores?
que agregam complexidade às aquisições. Um exemplo disso, por exemplo, o Aquário do Pantanal é um projeto que, de início, ele foi feito com uma licitação para uma empresa, né, realizar todos os serviços, né? E depois dos problemas que vieram relacionados aí, inclusive, a questões judiciais, o novo governo optou por fazer várias estações, cada empresa responsável por um serviço diferente. E no final eles entregariam, né, o produto final, que seria o aquário pronto. Então, há uma diferença, né, uma complexidade que se muda quando a gente pensa nesses diferentes tipos de contrato que são estabelecidos. Em relação à localização física, ele coloca a necessidade de se pensar se os compradores, de se estabelecer uma logística, inclusive, se os compradores e os vendedores eles estão na mesma localidade, no mesmo fuso horário, porque muitas vezes é importante que eles se reúnam, né, de alguma forma. Então, é importante ter essa localização, esse conhecimento da localização, para evitar algum tipo de problema. Em relação à governança e ambiente regulatório, ele aponta a importância de um conhecimento das leis e dos regulamentos locais pela equipe. Então, é importante que tenham um conhecimento a respeito de que das leis a nível nacional, estadual e inclusive municipal, porque, por exemplo, um projeto pode se ver diante de um plano diretor que o inviabilize ele. Então, é importante ter esse conhecimento das regras que regem aí no âmbito onde o projeto está sendo realizado. Em relação à disponibilidade de contratados, ele vai perguntar: existem contratados disponíveis que teriam a capacidade para executar o projeto? E isso muitas vezes acontece de não haver contratados disponíveis, porque a licitação, às vezes, ela é muito exigente, ou tem algum tipo de incorreção, e aí é importante que ela seja alterada. Então, todos esses fatores mostram a importância da adaptação, muitas vezes, do contrato, do projeto, para se adequar a algum tipo de fator externo. Bom, em relação às fases, a fase de aquisição, ela é dividida em 3 fases, né? No caso, é o planejamento dessas aquisições. Em segundo lugar, seria a, a condução das aquisições. E, em terceiro, o controle das aquisições. Em relação ao planejamento das aquisições, ele envolve vários passos. No caso aqui, preparar a especificação do trabalho das aquisições ou os termos de referência, preparar uma estimativa de custos de alto nível para determinar o orçamento, divulgar a oportunidade, identificar uma lista resumida de vendedores qualificados, preparar e emitir documentos de licitação, preparar e enviar propostas por parte do vendedor, fazer uma avaliação técnica das propostas, incluindo qualidade, fazer uma avaliação de custos das propostas, preparar a avaliação final combinada de qualidade e custos para selecionar a proposta vencedora, finalizar as negociações e assinar o contrato entre o comprador e o vendedor. Então, são várias etapas que mostram aí que esse planejamento envolve um processo de formulação da documentação a respeito aí das aquisições. Então, é estabelecer quais itens, quais serviços vão ser solicitados, e também preparar aí a seleção do vendedor mais qualificado. Em relação à condução das aquisições, ela envolve aí um processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. Então, vai ser uma fase aí responsável mais pela aquisição propriamente dita desses itens, desses produtos, desses serviços, e o maior benefício dela seria selecionar aí o vendedor que é mais qualificado e implementar um acordo legal para entrega. Então, estabelecer esse contrato, adjudicar esse contrato.
Em relação ao controle das aquisições, ela é uma fase definida aí por uma fiscalização dessa aquisição, de fiscalizar se monitorar se o contrato ele está tendo um desempenho satisfatório, se algum tipo de mudança ou correção é necessária para adaptar o projeto, para evitar algum tipo de comprometimento. Então, é importante que ela ocorra durante toda a fase de aquisição para evitar qualquer tipo de problema. E eu concluo que essa parte teórica, falando que eu imagino que dentre essas várias etapas, o mais importante seria essa questão do contrato ser muito claro quanto às cláusulas, quanto àquilo que se espera do vendedor e do comprador, para evitar, por exemplo, que algum tipo de briga judicial, de disputa judicial ocorra, para evitar, por exemplo, algum erro na entrega desses itens, desses produtos, que poderiam prejudicar muito o projeto. Então, é importante, antes de tudo, que se estabeleça um contrato que seja muito claro e que haja um acordo entre as partes bem documentado nesse contrato. Agora eu vou passar para o Fábio. Pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Como disse um outro colega, né? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. O Paulo passou aí para a gente uma explicação até bem completa sobre a parte teórica do gerenciamento das aquisições. Eu vou trazer um pouco aqui dessa parte prática do nosso projeto. Nós somos servidores aqui da UFMS e, inicialmente, no começo do nosso curso de mestrado, estávamos trabalhando junto ao programa de assistência à saúde. E pensamos, dentro de uma necessidade que havia no programa, de que era necessário que fosse feita a aquisição e implementação de um software de gestão de auditoria médica para esse programa de assistência à saúde, que funciona basicamente como um plano de assistência à saúde fornecido, né, diretamente pelo próprio órgão, o FMS, ou seja, tem algumas legislações diferentes do que o regulado pela Agência Nacional de Saúde. Vocês devem pensar, Fábio, não existia um sistema para gerir esse programa? Existia um sistema muito antigo, um sistema feito ali no início dos anos 2000 que não estava trazendo e não suprindo as necessidades de gestão do momento. Então, por isso que nós pensamos neste projeto. Fica, então, a justificativa do projeto, qual seja, né, a necessidade do aprimoramento dos processos administrativos oferecidos pelo programa, para que realmente a diretoria, né, de atenção ao servidor, que realmente faz a direção do programa, possa atuar mais no sentido de fazer políticas de gestões menos reativas e não simplesmente recebendo as demandas e tendo que lidar com elas. Próximo, Paulo, por favor. Nesse caso, a gente também coloca quais são os objetivos deste projeto. Seria sistematizar o fluxo dos procedimentos de auditoria, para que seja mais confiável para todos os stakeholders envolvidos, que no nosso caso são os beneficiários do programa, os auditores que trabalham conosco e os prestadores de serviço. Outro objetivo é garantir que todos os princípios da administração pública eles estejam sendo seguidos realmente, a regra, visto que somos um órgão da administração pública e temos que cumprir efetivamente com todos estes princípios, quais sejam os mais conhecidos, o bom e velho LIMP, né, que a gente acaba aprendendo e estudando, né, da legalidade, impessoalidade, publicidade e economicidade. Esqueci da moralidade, perdão. E também um outro do objetivo seria garantir a eficiência, tendo a razoabilidade como o norte do programa, não só em questão de tempo, como também entre a questão da decisão e a questão econômica do programa. Por quê? Uma das virtudes desse programa realmente é seu custo menor ao beneficiário, por conta de não precisar ter nenhum tipo de lucro para nenhum stakeholder. Então, nesse sentido, a gente se baseia nessa razoabilidade para que envolva esses 3 requisitos. O próximo.
trazemos, então, qual é a estrutura organizacional das aquisições da UFMS, pois somos da UFMS. Aqui está um pouco mais complexo na apresentação, mas a unidade dentro da UFMS que é responsável pelas aquisições, ela se chama Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura, ligada diretamente à reitoria da UFMS, e é essa unidade que institui, por meio de seu pró-reitor, uma comissão de licitação, né? Que também é chamada de uma equipe de planejamento de contratação. Essa comissão ela é composta por, normalmente, servidores que possuem conhecimentos específicos daquela área ou daquele objeto, e essa comissão ela tem que elaborar os estudos preliminares e o mapa de risco referente ao objetivo do projeto. No caso aqui, essa aquisição desse sistema de software. Toda essa documentação acima, ou seja, esse termo de referência, esses estudos preliminares, após eles terem sido concluídos, eles são submetidos à Pró-Reitoria de Administração. Dentro da Pró-Reitoria de Administração, ela conta com uma diretoria de gestão de contratações e outras secretarias específicas que atuam em cada área do processo licitatório, para que a unidade solicitante, no caso o Programa de Assistência à Saúde, tenha todo o apoio administrativo, jurídico, para que se atinja o objetivo do projeto. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o que é ali o organograma da Pró-Reitoria de Administração. Ali no canto esquerdo, tem a Diretoria de Gestões de Contratações, que a gente cita, né, que é uma das diretorias vinculadas à Pró-Reitoria, e que tem ali as suas secretarias que atuam de maneira específica. Literalmente, no processo licitatório, nós entramos em contato diretamente com todas essas secretarias, cada uma com as suas funções específicas, ou seja, a universidade fornece, sim, todo um aparato de conhecimento para que sejam feitos os projetos relacionados às suas unidades. No próximo slide, nós vamos trazer quais são as políticas, então, que a gente tem que seguir para que o nosso projeto seja encaminhado. Como somos da administração pública direta, a gente tem que seguir as políticas governamentais, quais sejam, né, a Lei 8666 de 93, né, que é a mais das nossas conhecidas, e que hoje teve, no começo ali do ano, a complementação com a lei número 14.133. Então, ambas ainda estão em vigência, vai haver aí um prazo de 5 anos para que se adeque a lei 14.133 juntamente com a 8666, pois as duas tratam aí dessa situação das licitações dos contratos administrativos. A lei moderna 14.133 veio trazer aí mais essa situação da agilidade, dos processos serem eletrônicos, de ser mais fácil hoje você ter ali um transporte ou uma aquisição de serviços vindo de outras localidades, até distantes, que você realmente consiga engajar cada vez mais fornecedores ou possíveis fornecedores, ou seja, entra naquela questão da lista dos possíveis fornecedores, de você ter uma listagem, de você ter ali poder dentro da alimentação ou retroalimentação do processo de gerenciamento de aquisições, saber quem são os melhores fornecedores e tudo mais. E também a gente tem a instrução normativa número 5, que fala ali sobre regras também de contratos administrativos, né, com um regime de execução indireta. No próximo slide, a gente mostra daí qual foi o tipo de aquisição que foi utilizada dentro do nosso projeto. Quem é responsável pela escolha do tipo de aquisição são os membros da comissão de licitação, claro que com o auxílio da estrutura da Pró-Reitoria de Administração, e aí dentro e baseado nos estudos preliminares no termo de referência, essa aquisição ela vai ser feita por meio de contrato de preço fixo com ajuste econômico de preço, por conta da longa duração de 4 anos, visto aí para não haver também defasagem desse preço para o fornecedor. E o critério de julgamento utilizado é da proposta mais vantajosa para a administração, que no caso é o menor preço.
né, por meio de pregão eletrônico, de acordo com as leis federais que definem sobre o pregão eletrônico. No próximo slide, a gente coloca quais são os critérios que foram escolhidos, então, para que a gente avalie esses fornecedores, possíveis fornecedores. Por se tratar de aquisição de licença de um uso de software muito específico, os critérios que foram colocados aqui são os que são referentes à atividade do programa. Eles são inerentes à atividade de um plano de saúde, ou seja, auditorias antes que eventos aconteçam, eventos de saúde, auditorias durante internações, durante procedimentos, e auditorias também pós-internações, né, pós-procedimentos, ou seja, dentro ali de todos os espaços de lapso de tempo de procedimentos de saúde, certo? No próximo slide, a gente mostra também outros serviços que a gente exige dos fornecedores para que eles possam se qualificar como possíveis fornecedores e entrar dentro de todo o planejamento do gerenciamento de aquisições. A gente precisa, né, que seja feita uma parte ali mais administrativa também, como manter históricos, fornecer autorizações via web, relatórios completos de acompanhamento e tudo mais. Esse é o nosso projeto, em resumo, é claro, complementando ali a ideia do gerenciamento de aquisições. No nosso caso, fica muito claro que está tudo definido baseado nas leis de licitações, que é o que devemos cumprir, mas o mais importante, e eu realmente concordo com o que o Paulo falou, é que tudo tem que estar exatamente definido no contrato, como está escrito no PMBOK, ou no termo de referência, que é o modo que nós falamos especificamente dentro das licitações. O que está definido dentro do termo de referência é o que pode ser cobrado, e é o que deve ser cobrado, é o que vale perante a justiça, é o que vale perante a lei. Isso, então, é o que deve ser claro, objetivo. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar também são os valores a serem pagos, ou qualquer tipo de correção. Isso também é uma coisa que deve ficar muito claro, porque justamente para não haver problemas no futuro. A retroalimentação de informações referente a quem são bons prestadores de serviço, quem são bons fornecedores de material ou de qualquer um outro tipo de prestação de mão de obra que seja, isso também deve ser muito importante, de se manter essa saída de informações para que elas entrem de novo, sabendo-se quem são os bons fornecedores. E eu entendo que é isso. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenhamos aí uma boa aula e uma boa discussão para essa aula do dia de hoje. Obrigado.